Prontinho. Pode começar? Sim. Então vamos lá, né? Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos na sala virtual, né? Buscando entender um pouquinho dos ensinamentos de Jesus e também buscando receber os benefícios, né, que Ele possa nos proporcionar nessa noite, projetando sobre todos nós a energias tranquilas, serenas, a energia de paz, de amor. Também é aquele remédio necessário para todos nós, né? O remédio do amor. E todos nós possamos receber esse remédio e nos fortalecer em nossa caminhada. Hoje nós iremos falar um pouquinho dos ensinamentos deles, através do João, né, capítulo 6, versículos de 22 a 71. Né? É bastante coisas. Mas para que nós possamos iniciar a nossa reunião, né, nós hoje temos a prece inicial e final a Marisa, né? Aí temos com a vibração a nossa professora aí, dela, a Glaucia. E temos o relaxamento com a Vera, né? E eu estou aqui para atrapalhar todos vocês. Então, Marisa. Boa noite a todos. Convido vocês a fecharem os olhos, mentalizar Jesus e vamos à nossa oração. Jesus, auxilia-nos a compreender mais, a fim de que possamos servir melhor. Concedei-nos, Senhor, sempre a alegria de, reunidos, com o coração enraizado no vosso amor, sermos sempre unidos como um reflexo do vosso esplendor. Que possamos despertar sempre o amor, a bondade, a compreensão e a caridade divina. Que assim seja. Que assim seja. Antes de a gente iniciar nosso bate-papo, eu vou colocar o texto aí. Quem teria voz bonita para ler aí? Quem está a fim de ler? Eu posso ler. Então, lê aí. É o item 22, é esse mesmo? Começa no 22. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E, achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegasses aqui, Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade, vos digo que buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai o Pai Deus o selou. Olha que nós faremos. Disseram-lhe. Eu me perdi aqui, desculpa, Marisa. Está no 28. Então tá bom. Disseram-lhes, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que lhe enviou. Disseram-lhe, pois,
Que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e criamos em ti, que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade, vos digo... Tá, puxa mais para cima, por gentileza. Na verdade, vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vos me vistes, e contudo não credes. Todo o Pai me dará, todo o que o Pai me dará, me virá a mim, todo o que o Pai me dá, virá a mim, e a que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou ou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, não ser aquele que é de Deus, este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Esse é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer este pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como não pode dar a este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse, na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós. Não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta também viverá por mim. Sobe mais um pouquinho. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes, isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para o primeiro
para onde o primeiro estava? O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Mas há algum de vós que não creem? Porque bem sabia Jesus, desde o princípio, que eram os que não criam e que era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos de seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, por quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivente. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. João, capítulo 6, versículos 22 a 71. Comprido, né? Bastante coisa. Se a gente for pegar todos esses itens aí, dá no mínimo umas 10 aulas, né? Então, hoje a gente tem que enxugar bem, né? Tem que pegar mais, na verdade, o que eles nos falam do pão da vida, né? Na verdade, muito parecido com eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e tantos outros que ele falou que tem o mesmo objetivo, não tem? Né? Eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o pão, né? Eu sou o pão, esqueci o pão agora aí. Então, é tudo mais ou menos a mesma coisa, né? Mas por que surgiu esse bate-papo com Jesus? Devido àquele anterior, né? Aquele milagre, né? Que ele fez na multiplicação dos pães e dos peixes, né? Então, ele saciou a fome de um monte de gente. E esse pessoal, na verdade, estava atrás dele para isso, né? Para receber os benefícios do pão. Não o pão espiritual, porque Jesus, a intenção de Jesus, quando ele ofereceu o pão material, ele também estava oferecendo o pão espiritual. Mas o povo naquela época não entendeu isso, né? E nem nos dias de hoje ainda a gente entende perfeitamente o que ele quer dizer, né? Muita gente, a gente vai nas casas e orações, a gente vai atrás de um milagre. A gente não vai atrás de outra coisa. A gente quer que Jesus resolva as situações por nós, nos livre de nossas doenças, nos arrume emprego, e aí vai por diante, né? Então, na verdade, aquela multidão que seguia Jesus não estava interessado no que ele falava, o que ele queria passar. Estava interessado, sim, no pão físico, que o pão, na verdade, é conhecido no mundo inteiro, né? Então, por isso que ele falou isso aí, né? Na verdade, quando eles comeram os pães, ele procurou Jesus novamente para isso. Ele falou assim, eles falaram assim, mas no ano passado comeram o pão de Moisés, né? O maná, né? Que era alimentado deles, né? Então, eles questionavam Jesus. O que você pode nos comprovar? O que você pode nos dar? Que tipo de milagre o senhor pode fazer, né? E eles, na verdade, eles estavam questionando Jesus. Eles não acreditavam em Jesus. Eles não aceitavam Jesus como o Messias. Então, eles, na verdade, eram interesseiros. Eles estavam apenas seguindo Jesus para saciar sua fome, né?
Então, é lógico que todos nós temos uma necessidade do alimento básico, né? Mas também tem uma necessidade do alimento espiritual, né? Agora eu pergunto para vocês, nesse sentido, né, de buscar o nosso alimento espiritual, o que nós buscamos nas casas de orações, seja centro, igreja católica, outras reuniões? O que nós queremos lá? O que nós estamos buscando? Vocês poderiam dizer para mim o que nós estamos buscando lá? Estamos procurando? O que nós queremos realmente encontrar nas casas de orações quando nós decidimos por uma ou por outra? Vamos lá, vocês estão todos tem toda a sabedoria aí. Toda a gente que sabe muito mais que eu aí. Rita, Rose, Ocibélia, Nelise, tá aí, tudo aí, todo mundo aí. As pessoas procuram conforto, né? Um conforto dos seus problemas, um entendimento melhor dos seus problemas. A palavra de Jesus, ele sempre vai trazer algum conforto para nós. Então, eu acredito que a maioria vai com essa finalidade mesmo. É bem provável que a maioria vai com a finalidade de encontrar um caminho diferente, né? De encontrar realmente o alimento espiritual. Aquele alimento que vai nos alimentar e vai nos fortalecer e vai nos conduzir pelo caminho da felicidade, um caminho correto de amor. É porque nós temos que pensar nisso, nós temos que pensar na vida eterna, no mundo espiritual, né? E aí, Rita, que nos diz hoje? A gente procura buscar um alimento, buscar nutrição de qualidade que o nosso espírito precisa, não é verdade? Porque o mundo acaba nos trazendo alimentação de todas as matizes que a gente for ver, né? Por exemplo, a gente acaba, às vezes, com uma alimentação tóxica, a gente acaba perguntando que tipo de alimento é esse, né? Será que isso está me beneficiando em quê? Então, essas coisas estão me alegrando, esse tipo de notícia está elevando o meu espírito, né? Então, eu acho que é buscar o estudo, porque no Evangelho a gente acaba tendo esse alimento, né? Isso é verdade, você tem toda a razão. É que naquela época, quando Jesus censurou as pessoas porque estavam seguindo ele, não pelo que ele estava passando de um alimento espiritual, mas sim pelo alimento material, porque a maioria estava só buscando alimento material, a maioria se revoltou, a maioria não gostou da atitude de Jesus, né? E, logicamente, que muitos deixaram de seguir Jesus. Por isso que ele perguntou aos 12 discípulos, né? E vós, vai continuar comigo ou vai também embora, né? Quer dizer, e aí, Rô, o que você respondeu para Jesus? Olha, tudo que é desconhecido causa assim, esse pavor, esse medo, né? Então, imagine naquele tempo. Claro que eles eram completamente despreparados. Imagine a linguagem da época muito rudimentar, muito limitada. Imagine essa mensagem desse espírito elevadíssimo para ele chegar até aquelas mentes completamente despreparadas para entender aquilo que ele vinha falar. Então, ele pega e usa o elemento básico, que era o pão. Pão todo mundo sabia o que era, todo mundo usava, todo mundo comia, todo mundo fazia na época, né? Inclusive, ele partilha o pão, veja na ceia, né, que ele fazia
com os apóstolos, primeiro com os discípulos, porque estavam aprendendo, depois com os apóstolos, porque já tinham aprendido alguma coisa, não é? Então, ele partilha o pão, a comunhão do pão, a comunhão do conhecimento. Como é que aquela gente ia adquirir conhecimento? Isso é muito importante. Você falou por que a gente vai na casa espírita, por que a gente vai em alguma casa religiosa. A gente vai na busca do consolo, mas a gente precisa conhecer aquilo que está sendo vinculado, veiculado para a gente, porque aquilo também proporciona o conhecimento da gente mesmo. Aquelas sombras, né, que a gente fala, que é os psicólogos e etc., né, aquilo que pode estar atormentando a gente, que a gente às vezes nem identifica, não sabe lidar. Então, imagine isso no tempo de Jesus, era muito difícil, eles não entendiam, imagina, não tinha noção do que Jesus falava. A missão de Jesus foi uma tarefa, eu vou usar até um adjetivo, uma tarefa ingrata. Pensa bem. É como a gente pegar uma classe de primeira série hoje em dia, né? Hoje em dia as crianças muito mais antenadas, tudo bem. Mas é uma tarefa muito difícil, o tempo dele é muito mais. Tanto que a gente tem mensagens de Jesus que até hoje a gente ainda não captou a mensagem Poderoso Guru, não é? Porque são muito profundas. Não são para nós ainda, a gente não tem essa capacidade. Então, ele usa elementos simples, ele fala do pão, ele fala da água, que são elementos que todo mundo conhecia, que todo mundo partilhava. Mais ou menos isso. Então, e a gente pode considerar Jesus como o pão da vida? Sim. Opa. Por quê? Pão é a personificação do amor, né? E Jesus é amor. Então, aliás, ele se utiliza desse símbolo para se referir a ele próprio, não é verdade? É um sinônimo de paz, de felicidade, de amor. Então, não tem. E como a Rose disse, naquela época, né, o pão significava muita fraternidade, era uma linguagem que eles entendiam assim, né, Rose? Então, ele utilizou o pão exatamente para falar sobre essa fraternidade, né, sobre esse amor. Né? É a fraternidade que nós precisamos encontrar, né? Porque nós falamos muito de caridade, falamos muito de um monte de coisas, mas nós ainda não encontramos a fraternidade em nós mesmos, né? Ser fraterno com todos, né? Bom, quem mais quer falar alguma coisa aí? Antes que eu pergunte alguma coisa. E essa fraternidade, que é o pão que a gente comentou, é uma das coisas que a gente procura em qualquer religião. A gente precisa do conhecimento, a gente precisa de respostas. Eu entrei no Espiritismo para encontrar respostas às minhas dúvidas. E isso sim nos leva ao conhecimento, leva ao entendimento, que leva ao exercício do amor, que é a caridade. A dita da fraternidade, que é o que a gente ainda engatinha, mas chega lá. Então, ele é um propósito, na verdade, de saber que nós somos vivos, né? Nós estamos vivos, né? E que, na verdade, nós estamos aqui no entendimento de servir ao próximo, né? O que Jesus também nos falava, servir ao próximo, né? E esse servir ao próximo nos caminha, né, fortalecendo nossa esperança, para que a gente tenha certeza que a gente não está caminhando para o nada, a gente não está caminhando para o vazio, a gente está caminhando para um caminho de felicidade, um caminho eterno, onde, conforme a gente vai evoluindo, vai crescendo, a gente vai encontrar o que Jesus nos pede, né? Vai encontrar
paz, o equilíbrio, a tranquilidade, e nós vamos encontrar com o tempo o verdadeiro significado da pureza do amor. E ele se apresenta em tantas e tantas formas, através do ensinamento de Jesus e na prática. Exercitar o amor é muito simples. A gente complica, acha que tem que fazer coisas grandiosas, mas as pequeninas diárias viram grandiosas. É muito fácil você se dispor a usar o seu tempo para ouvir, auxiliar, consolar um amigo. É coisa muito simples no dia a dia. A gente acha que a mesma coisa que encontrar felicidade tem que ser quando eu me sentir completo, mas a gente mistura com a parte material, e não é. Jesus veio ensinar o amor em todas, é um leque enorme de variedades de amor. Não é o amor carnal, não é o amor só filial, não é o amor fraternal, é tudo junto e misturado. Então, na verdade, o que acontece é que a gente não pode participar dessa multidão, né? Essa multidão que segue Jesus apenas pela facilidade de ter as coisas mais fáceis em nossa vida, de obter as coisas mais tranquilamente, sem fazer esforço nenhum, né? Então, na verdade, a gente não pode ser seduzido pelo pão fácil, né? Pelas coisas fáceis da vida. E, na verdade, o que nós estamos buscando é encontrar o pão, e nós poderíamos falar Jesus, para que ele realmente nos mata a nossa fome e nos conduz pelo trilho da verdade, do trilho da caridade, e pelo caminho, como a Cris falou, do amor, né? Porque nós ainda entendemos o amor fatiado, né? Aí eu amo meu marido, minha esposa, meu filho, minha neta, mas a gente ainda não consegue ter esse carinho de amor por um pedinte todo sujo que vem ao seu portão, estende a mão totalmente negra de sujeira e você simplesmente esconde a mão no bolso para não dar a mão para ele, né? Então a gente ainda tem muita dificuldade ainda para fazer com que essa pizza de amor ela se torne completa, né? Mas nós vamos chegar lá, não é verdade? E aí, alguém quer falar alguma coisa? Então, Radal, Fala, Vera. então, e esse alimento, né, que é o pão, né, você vê, é um alimento que a gente entende, o alimento espiritual, né, e que nós precisamos dele como um alimento material, né, nós precisamos dele todos os dias, né, todos os dias, né, nós precisamos todos os dias estar em contato com isso para a gente estar sempre buscando, né, não perder o nosso norte, né, então isso eu acho uma coisa assim, bem interessante essa parte do alimento aí, né? Isso é verdade, né? Ao mesmo tempo que a gente levanta cedo, prepara a mesa, bota um cafezinho, o pão com manteiguinha, o queijo, o requeijão, sei lá. Mas não é só isso, né? Muitas vezes a gente faz tudo isso maquinalmente, né? A gente faz e nem na verdade, lembra de agradecer, né? Pelo pão material e agradecer pelo pão divino, né? Então nós temos que aprender isso também, né? Além de E a gente tem que... E esse alimento espiritual, esse pão que ele nos oferece, é muito mais do que esse alimento material, né? E a gente às vezes fica preso nesse alimento material, né? De todo dia, né? A gente vai em busca de uma coisa, uma busca de outra, mas o alimento espiritual a gente às vezes até esquece, né? Mas é isso que a gente tem que fazer, que a gente tem que valorizar mais esse lado, né? Para a gente poder estar próximo dele, nós precisamos todos os dias nos alimentar, buscar, ler, né? E ter esse exercício, né? Exatamente. Tem um trechinho aqui do Emmanuel, eu vou ler para vocês, né? É um trechinho que eu achei
Através do tempo, Jesus vem saciando a fome espiritual de quantos deles se aproximam, suprindo-os fartamente em termos de harmonia, equilíbrio, bom ânimo e força moral. E ainda Emmanuel acrescenta, né? Emmanuel, dentro de nossa pequenez, sucumbiríamos de fome espiritual, estacionado na sombra da ignorância. Não fosse essa a videira da verdade e do amor que o Supremo Senhor nos concedeu em Jesus Cristo. De sua seiva divina procedem todas nossas realizações elevadas. No serviço da terra, alimentado por essa fonte sublime, compete-nos reconhecer que sem o Cristo, as organizações do mundo se perderiam por falta de base. Nele encontramos o pão vivo das almas e, desde o princípio, o seu amor infinito na órbita terrestre é o fundamento divino de todas as verdades da vida. Então, na verdade, é que nós precisamos trazer o Cristo no coração e na nossa mente. A lição do seu Evangelho nos convida a grandes esforços de cooperação e doação no bem, que devemos aderir voluntariamente, sem falsa expectativa, mas consciente do trabalho que nos cabe realizar. Esse é Emmanuel que está falando, certo? Quer dizer, ele nos convida a trabalhar sem dar nada de ninguém. Trabalhar por amor. Servir sem questionar ou sem esperar um agradecimento, um presentinho, nada. É como Jesus fazia, ele servia e seguia. Servia e seguia, né? E é isso que nós temos que realmente tentar aprender com ele. É isso que ele fala, né, sobre comer da sua carne, né, e beber do seu sangue, né? Olha quanto profundo é isso, né? O quanto a gente tem que, né, abrir a nossa mente para entender o que ele, né, os ensinamentos dele, né? Não é só, por exemplo, né, que nem tudo é evolução, né? A gente começa, vai na igreja, vai em alguma religião, tudo, né? Mas você vai caminhando cada vez mais, né? Para você só não ir, mas para você cada vez mais estar envolvido pelo seu evangelho, né? Então não é só ir, só aprender, né? Vem a coisa de praticar, né? Vem a parte da... Não é só adquirir conhecimento, né? Exatamente, é você... Sábio para usar o conhecimento em benefício dos outros. Exatamente. Então, esse comer a sua carne e beber do seu sangue é realmente vivenciar, né? E aquilo que a gente está procurando todo dia, se melhorar em alguma coisa, né? Para um dia a gente chegar nesse patamar aí. É isso aí. E aí, pessoal, quem quer falar alguma coisa aí, que nos ajudar aí? Ô, Graça, você está muito quieta. Glaucia, vamos? Estou só ouvindo hoje aqui, tô espectadora. Mas é muito gostoso ouvir. Alguém quer falar alguma coisa mais, acrescentar com os conhecimentos sábios que vocês têm aí, essa parte? Acho que é certeza, né, que a gente não pode descuidar das nossas atividades espirituais, e o estudo, né, que vai dando esse estoque de alimento, digamos assim, para a gente conseguir passar pelas nossas provações, pelos nossos momentos, até de testemunho, né? E acredito que Jesus, ele se comparando ao pão, ele nos deu assim, um exemplo de humildade, né? De simplicidade, que, aliás, essa simplicidade é um outro elemento essencial que traz para a gente a simplificar mais a vida. Até porque hoje, nesse mundo de consumismo, né, que a gente vive, e não é fácil para a gente sem de busca materialmente falando. Então, é o estudo, é o conhecimento
tudo isso é que nos vai dando esse estoque de alimento para a gente poder seguir, né? Eu acho que isso é fundamental para a gente. A gente nunca para de estudar porque a gente aprende e a cada dia é uma lição nova, com uma interpretação, uma visão que vai nos abastecendo. Eu acho que é muito isso. É verdade. Então, aqui na questão 71, que Jesus, né, 70, né, que eles eram os 12 escolhidos, né, os apóstolos, né, mas que tinha um que era o Tiago, né, que era o Judas. Judas fez o papel dele muito bem, muito bonito, né? Fez o que tinha que ser feito e depois se reconsiderou, pelo que se sabe, né? Não sei como o pessoal sabe disso, Judas veio como Joana de Arc, né? Foi queimado na fogueira. Então ele reconquistou tudo aquilo que ele fez de errado lá com Cristo, entre aspas, ele reconquistou nessas vidas e como Joana d'Arc, né? Quer dizer, então que nós possamos ser os apóstolos de Cristo, mas sem nos tornar o diabo, né? De ou trair e ou mandar para a cruz novamente, né? E nós o tiramos da cruz e que ele nos acompanhe realmente ao nosso lado, diariamente, nos ensinando e nos amando como sempre nos ama. E aí, Rosibéria, chefe, quer falar alguma coisa? Eu não. É como a Glaucia, estou aprendendo a ouvir. Não pergunto nada para a Nelcione, porque ela falou que não leu nada, então... Aurora, alguma coisa? Acabei de achar aqui na Caminho, Verdade e Vida, lição viva, 176. Duro este discurso, quem o pode ouvir? Ele fala, acho que os discípulos falam isso, né? João 6,60. O cristianismo é a suprema religião da verdade e do amor, convocando corações para a vida mais alta. Em vista de religião traduzir religamento, é primordial voltarmos-nos para Deus, tornarmos-nos ao campo da divindade. Jesus apresentou a sua plataforma de princípios imortais, rasgou os caminhos, não enganou a ninguém, relativamente às dificuldades e obstáculos. É necessário, esclareceu o Senhor, negarmos a vaidade própria, arrependermos-nos de nossos erros e convertermos-nos ao bem. O evangelista assinalou a observação de muitos dos discípulos. Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sim, efetivamente, é indispensável romper com as alianças da queda e assinar o pacto da redenção. É imprescindível seguir os caminhos daquele que é a luz de nossa vida. Para isso, as palavras brilhantes e os artifícios intelectuais não bastam. O problema é de quem pode ouvir a divina mensagem, compreendendo-a com o Cristo e seguindo-lhe os passos. Caminho, Verdade e Vida, 176. E não é fácil seguir o passo de Jesus, né? Não. Bom, o tempo é 2016, o tempo já está estourando já? Né? Tá no tempo aí ou está estourando o tempo? Né? Está dentro do tempo, eu acho, Radal. Acho que pode, caminhar para as próximas etapas. Acho que 15 minutos, digamos assim. Tá certo. A Rita já me dispensou. De jeito nenhum. Já falou bobagem demais. Cai fora. Brincando. Bom, então vamos lá. Assim. Então vamos seguir com a nossa vibração, né? Então vamos respirando profundamente. Convido a todos que, se preferirem, fechem seus olhos e mergulhem um pouco dentro de nós mesmos.
lembrando de quem mais amamos, de todo o amor que recebemos, de nosso mestre, de nosso Criador e de todos aqueles nossos companheiros, nossos mentores, mentores da casa que frequentamos e trazemos dentro de nossos corações. Tomados por esse sentimento luminoso, unindo nossos corações, nossos pensamentos e sentimentos, que em nossa mente seja formada a imagem de nosso planeta, nossa casa, neste momento todo cercado de luz, luz que renova, luz que traz mais esperança, luz de paz. Que essa luz invada todos os lares, envolvendo como um manto todos os seres. Neste breve momento, essas energias são fortalecidas também por todos aqueles irmãos de todas as crenças que estão elevando neste instante seus pensamentos ao Criador. Direcionemos esta luz a todos os governantes, para que governem com sabedoria e justiça. Que nos hospitais invada todos os corredores, todos os ambientes, envolva todos os leitos com essas energias salutares, a todos que ali estejam, que em suas águas e medicamentos vibremos para que as equipes médicas da espiritualidade depositem os fluidos necessários para o restabelecimento da saúde física e espiritual de todos esses irmãos. A todos os trabalhadores da saúde, que essa luz leve nossa gratidão e força, e muito equilíbrio em suas decisões. Que essa luz abrace todos os idosos e todas as crianças, onde quer que se encontrem. Vibremos muito amor e carinho a todos os que estão se sentindo sozinhos, desamparados, a todos os que choram, em ambos os planos da vida. Que nosso abraço chegue a cada um como uma lembrança que nosso Pai não desampara nenhum de seus filhos. Levemos essa luz a todos que de alguma forma pesquisam e se dedicam na criação de formas de amenizar o sofrimento humano. Que eles possam ser sempre amparados e instruídos pelo plano maior. Vibremos entendimento e carinho a todos que estão regressando à pátria espiritual e aos que estão chegando no plano físico, muita força e luz nessa nova jornada que se inicia. Pensemos em nosso lar nesse momento. Que esteja sempre aberto a nosso Mestre Jesus, que seja sempre um solo fértil, para que a semente do Evangelho possa se desenvolver e frutificar. Que essas energias envolvam nesse momento todos os nossos familiares, onde eles estiverem, que eles possam sentir esse amor e essa paz. Vibremos pelos nomes deixados no caderno de atendimento. Nossa equipe espiritual, através das nossas mentes, do nosso coração, possa visitar cada lar, envolver cada nome. E por um caso em especial, que luzes de serenidade, coragem e equilíbrio envolva
Vibremos pela água, que os médicos do plano espiritual depositem o medicamento que cada um de nós necessite nesse momento. Que essa água nos traga equilíbrio físico e espiritual e fortaleça nosso refazimento. Vibremos por nós mesmos nesse instante. Que sejamos cada dia mais luz por nós, por todos os que nos rodeiam. Que possamos, assim, contribuir por um mundo mais justo, mais amoroso e mais caridoso. Que assim seja. Vamos então dando continuidade, vamos relaxando. Espera só um pouquinho. Vai. Vamos nesse momento procurando nos relaxar fisicamente. Vamos pensando nos nossos pés, vamos sentindo todos os nossos dedos, assim, em cada dedo, sentindo uma luz. E essas energias sobem pelas nossas pernas, pelos nossos joelhos, pelas nossas coxas, abraçam nesse momento o nosso quadril, envolve completamente todos os nossos órgãos internos, trazendo equilíbrio. Que esse relaxamento envolva todo o nosso tórax, envolva os nossos braços, delicadamente toque em cada dedo das nossas mãos. Que essas energias envolvam as nossas costas. E uma energia leve e suave vibre por toda a nossa coluna, nos deixando cada vez mais calmos. Essas energias envolvem nossos ombros, envolvem o nosso pescoço e leva um semblante de paz ao nosso rosto, tocando os nossos olhos, o nariz, a boca, o nosso couro cabeludo. E nesse momento, vamos sentindo uma energia muito gostosa, nos envolvendo, entrando pelo alto da nossa cabeça, derramando sobre todo o nosso corpo físico, energias de paz, de amor, de saúde, de equilíbrio. E essas energias se expande e vai até as pessoas que estão conosco na nossa casa, os nossos familiares, que essa luz os envolva plenamente. E nesse relaxamento, nessa paz, vamos sentindo as equipes espirituais se aproximando de nós, trazendo as energias de todos os trabalhadores da fraternidade, esse fluido físico que nos é necessário, e junto a essas energias espirituais, nos aplicam o passe, muita luz em todos nós. Que assim seja.
Vamos continuar com os olhos fechados. Vamos manter ligados nos ensinamentos de Jesus para ficarmos mais atentos às nossas condutas diárias. Assim, poderemos ser capazes de entender a dor alheia. Que possamos oferecer o nosso amor, o nosso carinho para todos que por nós passar. Que possamos sentir a mudança dentro de nós mesmos. Que possamos ser mais caridosos, que sejamos a luz, a força, a mão que auxilia. Vamos agradecer esses ensinamentos e pedir a Jesus que nos ilumine os nossos corações para sermos seres melhores. Que assim seja. Desculpa, viu? Minha cachorra queria sair daqui do quarto. Ai, meu Deus, ela começou a latir. Não tem problemas. É. Gente, boa noite, viu? O seu áudio está fechado, Radão. Você tá falando. Não está ouvindo? No negócio. Agora está falando. Eu agradeço a todos. Muito obrigado a todos. E Olha que aqui. tenha uma noite de paz e harmonia. Noite. Obrigado a todos. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, Boa noite, boa noite. Está evangelizada já também. Boa Boa noite. noite, gente.